eu acho que basicamente, o que eu acho que eu vivo, que eu acredito, que o reparo a nível de componente. Não é a troca da placa, de fato, né? Não é a troca da placa. Porém, se você acha, você ficar só no nível de, é só trocar o componente e tal, então é a coisa mais fácil do mundo, você trocar o componente, e é só assim. Você vai estar, tem que tomar muito cuidado em pensar assim, porque senão você vai estar negligenciando, muito o seu serviço. Você vai estar descartando todo um processo de análise e identificação de defeito, certo? Porque eu diria até, Yara, que trocar o componente é muito commodity. O que é commodity? Commodity é aquilo que não tem nenhum diferencial. Por exemplo, arroz é commodity, feijão é commodity. Vou vender um quilo de arroz, a Yara vai vender um quilo de arroz dela, a gente vai brigar por quê? Por preço. Porque a diferença do meu quilo de arroz pro quilo de arroz da Yara não tem diferença nenhuma. Então, vai acabar brigando por preço. Certo? Então, para que a gente não. Eu arrisco a dizer que a troca do componente em si é commodity. A venda é commodity total. A venda do componente é commodity total. Porque commodity, de novo, por que a venda do componente é commodity? Porque eu pego o componente, se eu for vender um capacitor eletrolítico de 47 microfarad por 50 volts, e na minha eletrônica, e a Yara tem uma eletrônica que tem um capacitor de 47 microfarad por 50 volts, se eu vender a R$1, a Yara vender a 70 centavos, o cliente compra da Yara e não compra de mim. Porque é a mesma coisa que eu estou vendendo. Tá? E o que é que diferencia o climatrônico? O que é que diferencia a manutenção eletrônica? Não é trocar, não é vender um componente, não é não é só trocar o componente, é em si diagnosticar o defeito, ou melhor até, saber o componente que você tem que trocar. Então, a manutenção eletrônica, ela engloba muito mais do que só o componente em si. Só o componente em si, ou só a troca do componente. Na verdade, trocar a placa não considero ser a manutenção eletrônica, é a manutenção da máquina. Vou reparar uma máquina de ar-condicionado. Troquei a placa, reparou a máquina? Reparou, voltou a funcionar. Fez um reparo eletrônico? Não sei. Não é tão. Na minha consideração, não é tão assim, né? E quando você vai reparar nível de componente, aí é outros 500. Né? Reparar nível de componente, você vai ter outra questão. Tipo, quando a gente fala, se eu passo o dia inteiro para o reparo ser só um capacitor, restringir isso, simplificar isso apenas a um capacitor, não é a forma correta, não é verdade? Exatamente, né? Eu acho que é negligenciar todo um profissional que há por trás da troca desse capacitor. Né? E é uma visão muito imatura de um reparo eletrônico. Uma visão muito imatura de um reparo eletrônico. Porque se eu vejo só como a troca do componente, eu vou estar olhando só para a ponta do iceberg. Eu olho só para a ponta do iceberg e não enxergo tudo que vem por trás da troca desse componente. Tudo que vem por trás, tudo que vem antes, que culmina no resultado de trocar um componente, de trocar um capacitor. Né? Tudo que vem por trás, quando eu analiso só esse ponto, eu estou tudo isso. Porque tem sim um profissional por trás que diferencia você do cara que vende componente na eletrônica. O cara na eletrônica, uma vez eu cheguei num cara na eletrônica e, um capacitor de. Vamos lá. Um capacitor de. Uh, 100 nanos, 100 nanofarad é igual a um capacitor de 0,1 microfarad. Um capacitor de 100 nanofarad é igual a um capacitor de 0,1 microfarad. O que é que muda? Só a unidade, só a escala. A escala que eu estou mostrando ele, né? E eu não vou lembrar qual era que eu tinha e qual era que eu cheguei na eletrônica para pedir. Mas eu cheguei na eletrônica e solicitei um capacitor de, vamos supor que era, eu não lembro qual dos dois era, mas o que eu levei original, eu teria pro cara, tem um capacitor desse daqui, e teria um capacitor na mão dele. Era um capacitor de 0.1 micro, 0.1 microfarad, certo? Entrei pro cara, o cara foi lá dentro, olhou e disse que não tinha. Aí quando ele disse que não tinha, eu disse, e o de 100 nanofarad, tu tem? Espera que eu vou ver. Foi lá ver, quando voltou, tem. De 100 não tem. Vocês percebem a diferença entre eu que perguntei isso pro cara e o cara que me vendeu o componente? É a mesma coisa que eu pedi pra ele. Eu troquei 6 por meia dúzia. Só que o cara não sabe disso. Ele não sabe disso. Ele acha que é
que foi um capacitor diferente que ele vendeu. Então, profissionalmente, eu não quero diminuir ninguém, nem ser melhor do que ninguém, mas profissionalmente, em relação a conhecimento, naquele ponto eu tenho mais conhecimento que o cara. Isso não pode ser desvalorizado. Onde é que está essa questão? O cara, quando ele tem um conhecimento, ele consegue dar um diagnóstico, é diferente do cara que só vende o componente. Ele me dá o componente lá, e o que eu vou fazer com o componente é problema meu. Onde eu vou aplicar aquele componente é problema meu. Eu que tenho que saber onde é que eu vou aplicar. O cara não sabe disso. Então, se a gente diminui o reparo ao ponto de só trocou o componente. De novo, é uma visão muito imatura, né? Quem tem essa visão? Muitas vezes o cliente. A gente vai chegar nesse ponto ainda hoje.